Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, oficialmente fazendo a nossa abertura, com muita alegria, recebendo Edgar, que achou esse tempinho para estar conosco. Você está sempre convidado, é sempre muito bom a gente estar aqui com você, a gente agradece pela sua presença e queremos passar a palavra para você, sem mais demora, né? Para nós refletirmos sobre esse tema aí, finitude. É um tema tão instigante, eu penso. Então, fique à vontade. Muito obrigado, gente. Uma alegria estar aqui, viu? Eu agradeço muito o convite, muito me honram, tenho certeza disso, porque o diálogo, né, a reflexão, a roda de conversa, né, hoje não em volta da fogueira, porque já está quente demais, né, mas que a fogueira seja o tema, né? Que ela com a sua luz, com o seu calor, nos transforme de alguma forma. Então, por isso que eu tenho tanto interesse em que a gente converse, não que apenas eu fale para que não se empobreça, né, à noite, mas que a gente fale, troque mesmo, né? Não há ideia em vão, né? Todas as ideias podem ser melhoradas e aí no enriquecimento um com o outro se torna possível. Eu considero a questão da finitude, assim, o tema é fantástico, porque ele está relacionado à imortalidade, por incrível que pareça, né? E totalmente relacionado ao encarnado, né? Um espírito não falaria de finitude, um espírito desencarnado, né? Ou que já não encarne mais. É um tema típico, podemos dizer, da gente, que estamos aqui, e que, de certa forma, e talvez porque nos sabemos intuitivamente imortais, o tema da finitude, nossa, as coisas acabam, isso nos choca. Isso nos choca. A gente ainda está aprendendo a lidar com as mudanças, né? E eu fico pensando por que Deus faz as coisas como faz, não é? Por que Ele nos coloca numa experiência de absoluta finitude, de absoluto começo, meio e fim? O que a gente conhece que não tem começo e meio e fim? Alguém me diria? O que a gente conhece? De experiência mesmo. Não adianta falar de Deus, que Deus é uma experiência em construção ainda, né? Rarefeita, talvez, para nós ainda tão materializados, né? E quando eu falo isso, eu talvez abranja espíritos, muitos de nós que desencarnamos, mas continuamos numa vibração ou numa mentalidade extremamente de encarnado, né? Como a gente vê tanto em André Luiz. O que a gente conhece que não termina? Acho que nada de experiência. Nada. Tudo termina. Então, a questão do permanente é um mistério para nós. Mas, mesmo assim, por termos uma experiência brutal sobre a finitude, ela é rejeitada e ignorada. Sofremos por algo que acontece a todo instante. Olha só que loucura isso, né? É como se a gente se agarrasse ao vento. Como se a gente se agarrasse numa angústia desesperada de que nada saia do lugar. Inutilmente. Né? E isso talvez nos cause uma insegurança estrutural, né? Porque nós vivemos quase que permanentemente sob o signo da insegurança e do medo, porque a gente sabe que tudo muda, que tudo termina,
que tudo é finito, né? Esse contraste brutal, né, entre tudo que acaba e a nossa informação, podemos colocar assim, de que somos imortais, causa perplexidade, eu acho, né? Mas é a resposta para a nossa segurança, né? Quando a questão da imortalidade vem à tona, quando a gente estuda sobre isso, quando a gente percebe que o momento magno da existência do Cristo é o pós-crucificação, e não necessariamente a crucificação, que é tanto e tanto e tanto colocada para nós. Eu estava assistindo esses dias uma palestra magistral do Haroldo Dutra, onde ele fala exatamente sobre imortalidade e evolução, no Congresso Espírita de Uberlândia, mas não sei que ano. Ele fala que, ele comenta por que o Cristo na cruz é símbolo do cristianismo e não a ressurreição. A prova da imortalidade, aquilo que trouxe alento, consolo, esperança e fortalecimento a todos os discípulos em especial. Por que o Cristo vivo não é o símbolo do cristianismo, mas assim o Cristo morrendo, né? Então, possivelmente porque a questão da imortalidade, ela é o grande antídoto ao materialismo, que continua extremamente fortalecido ainda em nossa sociedade. Nós, espíritas, de forma geral, somos ainda materialistas. Se a gente observar os vieses, né, a forma de pensamento estrutural do materialista, a gente vai ver que nós, espíritas, que convivemos com a imortalidade quase toda semana, para quem frequenta a reunião mediúnica, né, mas agimos como se tudo fosse acabar. E nada de importante acaba, né? É como se a vida quisesse que a gente extraísse do efêmero o imortal, né? Então, gente, mas saindo um pouco desse plano conceitual e filosófico e indo para as questões de ordem mais prática da nossa vida, eu acho que a nossa existência em si nos traz um convite permanente para que a gente olhe para a gente, para o corpo da gente, melhor dizendo, e reajuste o valor que ele tem. Reajuste. Porque a experiência encarnada, ela tem sido para nós alguma coisa tão real que a gente chega a acreditar que ela é a vida normal. Este é um problema. Este é um problema. Apesar da gente se debruçar sobre a questão do espírito, que somos nós e que somos todos nós, se a gente observar o tamanho do investimento que a gente faz na vida material, quanto de energia a gente gasta para as coisas exclusivamente de ordem material, a gente percebe que o nosso grande valor não está ainda no espírito. Que a gente não vive como espírito. É como nós somos aquele ator que passa a ser dominado pelo personagem. Nós acreditamos na vida do personagem, que é somente essa existência carnal. Esquecemos que nós somos o ator, o ser, o espírito. E isso nos causa sofrimento, porque a gente vê que as cenas terminam.
e que esse teatro tem fim. Como a gente começou a acreditar no personagem, e a gente vê que o personagem, a roupa do personagem se estraga, a gente vê que as pessoas vão embora, saem de cena, e a gente então sofre de forma desproporcional, eu diria, talvez desnecessária, por nos iludirmos em relação a qual é a vida verdadeira. A quem sou eu, inclusive. Então, eu acho que a gente devia começar pela linguagem, porque a linguagem ela molda o pensamento. Não é o meu braço que dói, é o braço do meu corpo. Não sou eu que tenho diabetes, é o meu corpo. Não sou eu que não posso andar, eu posso, que não pode é meu corpo. Não sou eu que estou com a memória falha, é o meu cérebro, do meu corpo. Não sou eu. Minha memória é excelente. Meu braço é excelente. Meu metabolismo é excelente. Minha mobilidade é excelente. Posso até voar. Mas o personagem usa uma roupa pesada que hoje talvez eu não possa nem andar. Né? Hoje me sinto fraco. Não, meu corpo está fraco. Eu estou muito bem. Né? Então, se a gente começar a falar dessa forma, a gente começa a desconstruir uma mentalidade de quem se iludiu com o corpo. Eu não gosto muito dos ditos populares, porque não penso que a voz do povo é a voz de Deus. Né? Mas há alguns que valem. As aparências enganam. Elas enganam. E a gente acredita nelas. O nosso corpo é uma aparência, gente. O nosso corpo é a aparência do ser, que sou eu. Então, se a gente começar a olhar dessa forma, a velhice é só uma experiência específica. A diminuição da força corporal, conforme envelhecemos, ou se sofremos algum tipo de doença ou impacto físico, limitação física, ela é só uma experiência pontual. Não tem nada a ver essencialmente comigo. Não sou eu que estou fraco, não sou eu que estou impossibilitado permanentemente. É só um trecho do caminho. Por isso que é válido dizer que isso vai passar. Quando eu desencarnar, todos os meus problemas físicos vão desaparecer. Mas, por que a gente vê espíritos com problemas físicos? Porque eles acreditaram que eram deles os problemas, não do corpo. Tomaram para si. Acreditaram numa mentalidade absolutamente materialista e não espiritualista de verdade. Né? Então eles são espíritos materialistas. Ou nós somos, né? Sendo que nós poderíamos ser mancos, porque o corpo não tem uma perna limitada, e ao desencarnar andar sem bengala. Porque não sou eu. Então vejam de novo que a forma de ver as coisas nos tira do inferno e nos aproxima do paraíso. Agora. Por isso, eu penso que nós deveríamos refletir sobre a imortalidade. Eu, de verdade, sou um ser espiritual vivendo uma experiência material. Só isso. Eu preciso talvez repetir 1000 vezes isso por dia. Então vejam que a raiz do problema da finitude está nessa interpretação errônea que a gente tem da vida encarnada. Nós acreditamos na aparência. Nós não integralizamos, não trouxemos para dentro de nós a certeza da imortalidade. A certeza
de que tudo que eu colocar dentro de mim não passará. E de que tudo que eu perder, é porque não era meu. Nunca foi. Por mais que eu achasse que fosse. O meu corpo não é meu. E não é mesmo, é emprestado. Né? A pessoa que convive comigo não é minha. O que é meu? O que eu construo dentro de mim. Olha como isso está em consonância, como isso não contradiz o que Jesus coloca, que nós devemos construir aquilo que o ladrão não rouba e a traça não corrói. Só tem uma coisa que se enquadra nesse critério: as coisas que estão dentro da gente, as coisas que eu construí. Né? Felizmente, quando eu construo bobagens dentro de mim, eu posso reverter isso. Né? Graças a Deus. E eu acho que esse lugar chamado dentro de mim, ele é tão sagrado, tão especial, que nem Deus mexe. Ele nos respeita de tal forma que o que a gente colocar dentro da gente é soberano. É uma área onde a gente é criador sozinho. Sabe? Ele deu a base, a nossa própria criação, agora você se construa. Eu vou te dar todas as condições exteriores para isso, mas dentro de você, é você que mexerá. E nós precisamos, para não sofrermos. E agora, eu vou te falar uma coisa e eu quero colocar de vocês numa reflexão que eu considero fascinante. Pensarmos de forma que as nossas inseguranças diminuam cada vez mais. E qual é a reflexão que eu quero colocar? Eu gostaria que vocês se imaginassem vivendo sem nenhuma insegurança. Imaginem o que seria isso. Medo de nada. Acho que a gente nem consegue imaginar, né? Medo de nada. Não teria o medo do futuro, nem do passado, nem do agora, nem de alguém. Nem de alguém. Nem que alguém venha e me mate. Né? E aí, vocês me fizeram lembrar, e eu vou pedir licença para ler um trecho minúsculo do livro Os Miseráveis, aquela obra-prima do Victor Hugo, enquanto encarnado. Onde está isso, meu Deus? Nesse livro, que é magistral, gente, magistral. Ele diz, o bispo Benvenu diz assim: nunca temamos nem os ladrões, nem os assassinos. Estes são perigos externos, pequenos perigos. Temamos a nós mesmos. Os preconceitos, estes são os ladrões. Os vícios, estes são os assassinos. Os grandes perigos estão dentro de nós. O que importa o que ameaça nossa vida ou nossas bolsas? Preocupemo-nos apenas com o que ameaça a nossa alma. Nossa, vale o livro inteiro. E o livro tem 1000 páginas. Ressalto. Vale o livro. Vale ler as 1000 páginas por conta disso. Temamos o que ameaça a nossa alma. Que somos nós mesmos. Né? Então, gente, se a gente mudar a nossa mentalidade, reforçando a imortalidade, que é toda nossa, o presente maior de amor do Pai, expressão do amor do Pai, os nossos medos diminuem. E só para finalizar, eu não sei se eu já contei para vocês, mas eu brigava com o Salmo 23 muito na minha adolescência. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E na minha adolescência, adolescentes, você sabe como vocês são todos revoltados, né? Eu também era. Então eu falava assim, como assim? Nada me faltará se eu estou sentindo falta de um monte de coisa. Né? Como assim? Nada me falta. Nada me faltará. Eu sinto falta de um monte de coisa. 1000 carências, etc. Briguei com esse salmo anos.
até me convencer que ele estava certo e não eu. E aí eu descobri que existe um jeito de ler todo especial, e como em tudo, né? Nada do que eu verdadeiramente preciso me faltará. E tudo que eu sinto falta e não tenho é porque eu não preciso. Olha só. E aí vem a grandeza da experiência encarnada. Como espírito, mesmo involuído, nós somos praticamente plenos. Porque somos indestrutíveis, etc. Claro que estou falando em camadas bastante superficiais, mas como encarnado, tudo pode me faltar. Até o ar. Até o ar pode me faltar. E a vivência dos limites, a vivência das limitações, a vivência do finito, daquilo que acaba. Porque tudo acaba, o prazer acaba, a alegria acaba, o dia acaba, a experiência acaba, as pessoas acabam como presença, morrem, desencarnam, vão embora. A condição física de ter que viajar 200 quilômetros, essa condição toda limitadora, ela é profundamente necessária para que a gente descubra que nada me falta. Eu preciso passar por me falta tudo para descobrir que tudo que me falta não importa. No fundo, não importa. Não importa. E vou finalizar com uma provocação tremenda. Duas até. Eu ouvi hoje, e isso eu ouvi em um lugar comum. A saúde é a coisa mais importante que existe. Discordo. Não é. Porque a gente sempre se refere à saúde do corpo. E a saúde do corpo, frente à saúde do espírito, é irrelevante. Olha o bispo Benvenu, e esse bispo é digno, tá, gente? Falando que o que importa é que ameaça nossas almas e não o nosso corpo. Primeira coisa. Primeira provocação. Segunda provocação. A vida física não é o bem maior. Não é. Ela é um valor imenso, inalienável, imenso. Mas não é o maior. Por quê? Porque ela é temporária. O corpo é temporário. Ele está se referindo à vida física. Claro que nós estamos falando de alguma coisa da nossa sociedade que não assimilou ainda a vida verdadeira, né? Então, por conta disso, parece que a vida física é tudo. Não é. Porque não morremos. Bem, já falei demais. Já falei um monte de coisa que dá para conversar. E agora é a nossa vez? Agora a gente vai conversar. Só foi uma introdução. Para dar um tom da conversa. Muito bom. Isso que você está falando me fez lembrar de um relato que eu ouvi, não pela primeira vez, mas ouvi numa aula de filosofia, falando do Sócrates, né? O testemunho dele quando ele foi condenado, né? Condenado por falar de um Deus que era desconhecido e condenado por... eu não sabia isso, eu aprendi na aula de filosofia, porque ele foi acusado de corromper os jovens, né? Sim, porque coitado. ele levava os jovens, as pessoas, a ter um pensamento crítico, né? Então ele foi acusado de corrompê-los e foi condenado à morte. Sim. E diz a história que os discípulos, os amigos, deram um jeito de pagar o pessoal para que ele pudesse fugir, né, de madrugada, escapar de lá, alguma coisa assim. E que quando a esposa dele, a Xantipa, não sei se é assim que fala o nome dela, foi falar para ele, ele falou que ele não ia fugir. Ela falou, mas você está preso injustamente. E ele teria falado, mas você preferia que fosse justamente? Olha que lindo isso. E aí ele falou que ele não estava preocupado, porque era só o corpo que estava preso.
porque ele estaria livre de qualquer maneira, porque ele nunca ficaria preso, porque ele era um ser livre. Então, essa narrativa, não sei se de fato foi assim, mas ela mostra assim, alguém que entrou para a história com uma convicção real da sua existência como ser imortal. Sim. Que não é o nosso caso, porque a gente fala assim, eu perdi minha avó, perdi meu pai, como quem perde a chave, o celular, né? Sim. E que não pertencem de fato a nós, né? Sim. Então, eu acho que essa reflexão ela é bem oportuna, né? Ela é muito oportuna. Vale comentar também, Roberta, que na questão do desencarne de pessoas amadas, é possível pensar que a questão da imortalidade não retire completamente o sofrimento deste instante, sabe? Mas retira o desespero. Retira obrigatoriamente a desesperança de um encontro. Então, é muito importante, faço questão de fazer esse comentário para que a gente não minimize esse momento importante na vida das pessoas, que é a separação. Isso é importante, esse nome é a separação, e não a perda, e não o desaparecimento eterno, nada disso. Mas a separação. A separação, porque, veja, não precisamos desencarnar para nos operar, para nos separar. Né? Um filho que vai morar na China, vai morar em Manaus, vai morar em lugares mais inacessíveis, demora horas, dias para chegar, é uma separação forte, similar à morte. Hoje que nós temos internet, ela está minimizada, mas pensem nos imigrantes que vieram ao Brasil. A despedida é para sempre. Imagina as pessoas nos portos da Itália, de Portugal, da Espanha, seja lá onde for, adeus para sempre, em 1800 e qualquer coisa. Eles não voltariam. Raríssimos fariam a viagem de volta. Né? Eram adeus, eram igual à morte. Né? E deveriam, imagino, deviam ter chorado como se fosse uma despedida eterna. Então, na sua fala, na minha, na nossa fala, não contém, eu sei, nenhuma crítica à dor da separação. Mas a imortalidade, ela traz um componente de certeza, não é nem de esperança, que retira o desespero. Que muda o luto, inclusive. Que é um até logo. É um até logo todo especial, né? Mas é um até logo. Né? Importante que a gente pontue isso. Tira o desespero, mas não a saudade, né? Exato. E a saudade, ela é justa, sabe por quê? Porque ninguém tem saudade de quem você não gosta. A gente só chora porque a gente gosta da pessoa. Sim. É justo que a gente chore. Seria estranhíssimo. Eu estou super contente que a pessoa foi embora. Seria estranho. Puxa, Sim, eu gosto tanto da convivência, de estar com a pessoa, eu vou ficar alegre? Não, não vou. Então a saudade, ela é a expressão do carinho. Agora, eu falo de uma saudade que alimenta e não a que destrói. Eu sei, você já comentou um dia, a saudade que é a chuva fininha, não o temporal, né? Isso, exatamente. Uma vez a gente falou isso, né? Uma pessoa recentemente estava me falando que deixou o emprego e se surpreendeu com as pessoas que foram, né, se despedir, fizeram quase como que uma festinha, assim, de despedida e tudo, e a pessoa ficou surpresa porque, assim, de algumas que ela não esperava nada, as pessoas foram lá para dizer que tinham aprendido muito com ela, que aquela pessoa tinha contribuído de alguma forma, né, na vida profissional, pelo menos, da pessoa e tudo mais. E aí, então, pensávamos assim, que bom,
Porque é muito ruim a pessoa que sai, quando você fala assim, já foi tarde, né? Aquela pessoa Sim. que sai que ninguém sente falta e dá graças a Deus da pessoa ter ido embora, né? Sim. Então, realmente, essa saudade, ela mostra que tem um significado. Sim. E ela não é só de um lado, porque uma vez numa reunião mediúnica, um espírito se manifestou e ele falou assim que eles também têm saudade. Falou, nós aqui temos saudade de quem ficou do mesmo jeito, que quem Sim. ficou tem saudade de quem foi, porque são os laços que não se destroem, né? Apesar dessa separação temporária, né? Então, a dor, certamente, da ausência, ela vai existir, não tem como. Não. Mais a pessoa conviveu próxima, ela mais falta, certamente, vai sentir. Sim. Mas acho que sem o desespero mesmo, né? Sim. O que muda tudo, né? É verdade. Muito bom. Alguém quer falar? Senão fico só eu aqui falando com o Edgar. Vou dar uma chance pro povo, né, Edgar? Isso. A Sueli Calda Schubert fala desse episódio de morte, né? De lembrar de um pássaro quando abre a gaiola, o pássaro vai sair para algo novo, né? E o Divaldo Franco pega e fala alguma coisa que só agora com a sua palestra aí que eu entendi, né? Que as pessoas vêm e falam, eu perdi meu filho, perdi. Que não se perdem pessoas, né? Perde o que a gente, um lápis, uma caneta, uma borracha. E ele fala algo que agora eu entendi através da sua palestra. Eu vou perder meu filho, eu vou perder minha mãe, eu vou perder meus amigos. E só agora eu entendi isso com a sua palestra. Sim, e veja, é necessário que seja assim. Isso que a gente também pode refletir. Porque as coisas são, pensando que nós vivemos dentro de uma estrutura amorosa, pensada para ser tudo em nosso benefício, essa estrutura é a vida, né? A vida não encarnada, a vida inteira, todas as encarnações, nós, em todos os contextos. Tudo foi pensado pelo Pai, sapientíssimo e amoroso ao infinito, em nosso benefício. Então, tudo que existe é para o meu bem. A separação é para o meu bem. A finitude é para o meu bem. Olha a lei de destruição tão desprezada que Kardec nos trouxe. Sem ela não há evolução. Olha o poder, olha a importância dela. Sem ela não há evolução. Não sei se vocês já fizeram um exercício. Peguem o momento mais feliz da vida de vocês, que vocês já viveram. Coloquem esse momento na eternidade. Talvez em um ano nós todos estaríamos entediados. Não? Quem que já ousou fazer uma viagem de 30 dias e no 20º está morrendo vontade de voltar para casa? Para o lugar mais bonito que existe. A gente tem saudade até do travesseiro. Exato. Não, gente, eu tô cheio dessa viagem. Por quê? Mas depois você está em Paris, você está na Austrália, você está na praia X, não aguento mais. Então, primeiro que isso mostra que a gente não sabe o que pede. Primeira coisa. Mostrando o nosso autodesconhecimento. Eu acho que o Pai nos permite fazer algumas coisas que a gente sonha para que a gente veja que sonhou errado. É um aprendizado. A palavra tédio tem aparecido cada vez mais na minha cabeça. Não que eu esteja entediado, graças a Deus. Mas porque ela surge em algumas obras e ela tem tomado, na minha interpretação, uma importância maior do que eu supunha. Eu já vi em André Luiz algumas coisas assim. Aquelas pessoas que estão combatendo o Cristo, né, há séculos, se entediam do mal. Pega a libertação, por exemplo. O Gregório, depois de 600 anos, estava entediado. Então, poxa,
Então, o tédio tem um poder, é uma dor que tem um poder extremamente significativo. E se vocês observarem a nossa sociedade, incluindo a nós mesmos, o quanto a gente fala assim, eu queria fazer uma coisa nova, queria comer uma comida diferente, queria ter um papo diferente, queria ver um lugar diferente. Será que isso não é tédio? Da comida, do lugar, do que faz, da vida, de si? Será? Por que a gente gosta tanto do novo? Quem disse que o novo é bom? Quem disse que o novo é sinal de qualidade e de coisas boas? Mas a gente quer um novo. Fazer uma experiência diferente. Agora eu vou pular de bungee jump. Tédio. Quem faz isso tem tédio, possivelmente. Sem críticas. Mas tédio de não fazer. Né? Então, a lei de destruição, ela é absolutamente necessária. E é ela que determina a finitude das coisas. É ela que encerra os ciclos. Obrigatoriamente encerra. Né? João, fale. Eu fiquei pensando aí, vamos voltar um pouco naquilo que você comentou. Você tinha falado, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Sobre o que é o mais importante, né? Se é a nossa vida, se a vida encarnada aqui é mais importante, né? Não foi isso que você tinha perguntado? Mais importante que tudo. Mais importante que tudo. Não é, né? Não. E eu fiquei pensando aqui, nós somos imortais, né? Sim. Mas uma provocação é aqui que o mais importante, mesmo a gente tendo todo o tempo do mundo, é o tempo. Que é aquilo que a gente tem que usar, esse tempo que a gente tem aqui, para construir na eternidade. E não construir aqui, né? Porque aqui vai ser destruído pela lei de destruição. Vai. No mínimo eu vou morrer e pronto, vou deixar tudo para trás. Então, eu acho uma boa reflexão, João. Mas dentro do tempo, será que mais importante ainda não sou eu? Não é você? Não somos nós? Porque o que o tempo é se eu não estiver lá? O que é o tempo, né? O tempo é outro nada. tempo. Se eu não estiver lá, não é nada. O tempo é a sucessão dos fatos. Se não tiver um observador... Não é nada. Se eu não estiver lá para viver os fatos, né? O tempo eterno, né, inclusive, é talvez uma das maiores expressões de que o amor do Pai para nós é imenso. Porque no tempo, João, nós vamos conquistar nossa felicidade. Sem o tempo não seria possível. O tempo permite que a gente arrume toda a nossa bagunça. Olha só como ele é puro amor, esse tempo, né? E olha só que interessante, o tempo não termina. Não há finitude no tempo. Então, para quem se sabe imortal, poderia responder a minha pergunta: o que eu conheço que não tem fim? O tempo. Bom, agora é o tempo. O tempo. Agora, mas eu tenho que me saber imortal. Na vida encarnada, tudo. O Sol é uma das coisas mais, aspas, eternas que a gente conhece. Ele existe antes da Terra e acabará com a Terra. Porque ele vai crescer daqui a 4,5 bilhões de anos e a Terra vai desaparecer. Né? Será consumida. Nós não estaremos aqui, fiquem tranquilos. Né? E vamos desencarnar, não tem problema nenhum. Né? Então, o Sol, que tem uma idade descomunal, acabará. Então, e nós sobreviveremos. Olha o tamanho da nossa importância. Se você pegar, existem 3 elementos no universo, né? Deus, nós e a matéria. Matéria / energia. Deus, não dá nem para conversar sobre ele, eterno, né? Nós, imortais, temos começo, não temos fim. O que sobra? A matéria. Sobra tudo que é finito, matéria. Tudo que muda o tempo inteiro. E, portanto, é finito naquele estado. Né? Esse universo acabará e terá outro, se é que já não tem. Deve ter, já. Né? Então, nós sobreviveremos a tudo.
Quando a gente toma posse dessa constatação, como se fosse uma herança, a nossa vida vai mudar completamente. Não teríamos medo de quase nada. Só de nós mesmos, como dizem os miseráveis. Só do que ignoramos, talvez. Mas, de novo, estou falando demais. Vamos lá. Lá no frontispício do livro A Gênese, Kardec escreve lá, entre outras coisas: para Deus, o passado e o futuro são o presente. Então, na verdade, mostra o tempo, ele é infinito para nós aqui. Porque para Deus não tem tempo, tudo é o presente. E nos indicando já, né, Roberta, que o tempo não é uma linha que vai até o infinito. Ele é apenas o agora, um presente eterno. Né? Presente no sentido de ser um agora eterno. Sim, mas também é um gift, é um presente. É um gift também, tá certo. Mas ele é um agora eterno. A gente tem dificuldade de pensar isso, né? Eu acho que tem, porque é justamente a cultura, nós estamos imersos numa cultura que é materialista, né? Mesmo dentro das religiões, as ideias são materialistas, né? A gente materializa tudo, acho que em busca de uma segurança, por falta mesmo de conhecimento da nossa real natureza, penso eu, né? Então... Desculpa. Não, fale, eu que te interrompi. Então, aí a gente passa todos esses apuros por falta desse entendimento, né? De não se saber assim. E a gente se choca quando fala realmente nessa questão da morte, e eu me recordo que a primeira vez que eu li no último capítulo do livro A Gênese, falando com as minhas palavras, que Kardec fala assim: se todo mundo vai um dia deixar a Terra, que diferença que faz você morrer numa calamidade coletiva onde vai um monte de gente, você morrer sozinho, você morrer assassinado, você morrer porque você tropeçou, caiu no banheiro da sua casa e bateu a cabeça, ou como eu vi essa semana no rádio, o camarada descendo do avião, aquela escadinha, ele caiu, bateu a cabeça no chão e morreu ali, com 67 anos. Então, assim, que diferença a rigor faz a forma como você morre, o seu corpo morre, se você vai ter que, de alguma maneira, deixar a Terra, e não vai ter outro meio que não seja com a morte do corpo. Mas isso nos choca, né? Choca. Porque a gente acredita no cenário. Nos choca, né? Nos choca. Eu te cortei, não sei se você lembra o que você ia falar, mas agora o Ney levantou a mão. Fala, Ney. Pode falar. Eu ou a Adriana? Parece que a Adriana... Não, desculpa. Quando eu comecei no Espiritismo, eu ganhei um livro do Divaldo, que até hoje eu não li, que chama-se A Impermanência e Imortalidade da Alma. Uau! Eu nunca li o livro, só li da metade. Me veio na cabeça agora esse assunto, porque eu comentei em grupos já de estudo nosso, que fazer terapia é tipo você montar um cenário assim, você monta um quebra-cabeça, falar, descobri que eu sou uma pessoa ansiosa, em tudo, então eu procurar respirar. Daqui a pouco eu monto outra situação, nossa, eu descobri que eu tenho uma outra qualidade, que eu tenho ciúme, que eu tenho inveja, que eu tenho que trabalhar essas coisas. Eu acho que eu já disse tudo, né, do ciúme, da inveja e um monte de outras coisas que a gente tem que ter coragem, né, de admitir, trabalhar. Eu queria, sei lá, se você pudesse falar alguma coisa disso, que parece que as coisas vão se repetindo na vida da gente. Sim. Várias paisagens, para você... Não sei se fiz a lição corretamente, que essa lição vem de novo, mas que coisa interessante, né? Não sei se é só para mim. Isso. Não é só para você, não. A vida é muito didática. A vida... Olha, gente, a gente precisa colocar como premissa de que a vida nos traz sempre o que eu preciso. Nós precisamos partir desse pressuposto. O que está acontecendo? Eu preciso disso? Preciso.
Mas eu não quero, mas preciso. Como eu também não quero tomar vacina, como eu também não quero fazer cirurgia, como eu também não quero engessar meu braço, como eu também não quero tomar um remédio amargo. Mas preciso. Por quê? Preciso. Para ser feliz. Porque sozinho, sem esses recursos externos, eu não consigo ser feliz. Eu não sei dar os passos na direção da felicidade. Então a vida me traz experiências que ela, por me amar e me conhecer imensamente, sabe que são os excelentes, não são nem os melhores para mim. A repetição é porque na primeira, segunda, terceira, nas vezes anteriores, a gente não aprendeu tudo, não enxergou tudo sobre nós. Sempre sobre nós. É só isso. Por isso que a repetição é necessária. Por isso que a gente encarna muitas vezes. Porque eu não entendi tudo. Quando nós vamos parar de encarnar na Terra? Quando nada mais eu puder aprender nas experiências passíveis de serem produzidas aqui. É como se eu estivesse numa sala que tivesse um conjunto de ferramentas, de instrumentos que me trarão conhecimento. Quando eu passar por todos e aprender tudo que eles são capazes de me ensinar, eu preciso trocar de sala. Preciso trocar de sala. Aí eu mudo de planeta, mudo de universo, se for necessário. Então, a repetição, ela tem a ver com a sintonia, né? Com o que eu vejo, com o que eu enxergo. Enfim, tem a ver com o que eu preciso, sem precisar entrar em detalhes técnicos. Eu preciso. Por isso que o desejável, Ney e todos, é que quando chega uma experiência, principalmente as chamadas desagradáveis, o ideal é que a gente abra os braços a elas e diga: que bom que você chegou. Quem sabe, hoje, com essa nova disposição, eu entendo o que você quer me dizer. Em vez de ficar brigando com a situação, como a gente costuma fazer, entendeu? E aí, fazendo ouvidos surdos à mensagem do momento. Que tem o poder de nos transformar para a felicidade. Aproveitando a sua deixa e falando o que eu ia falar aquela hora, Roberta, às vezes eu penso que o Pai, Jesus, enfim, olha para a gente e nos vê brigando por pedacinhos de barro. Como quando a gente era criança e brigava porque aquele pedacinho de pau, que era o nosso carrinho, era meu. E a gente está brigando por um pedacinho de pau. Inútil para a nossa felicidade verdadeira. Por isso que a questão da imortalidade, ela muda imensamente a nossa vida. Porque o que era extremamente importante, porque eu era materialista, virou pó em termos de valor. Não quero nem falar no assunto. De tão sem importância que se tornou. Mas isso, aquilo que eu descobri que me traz felicidade verdadeira, isso me importa agora e daqui para frente. E sobre isso eu vou gastar o meu tempo e a minha vida encarnada. Isso muda as nossas escolhas, muda o nosso posicionamento, muda que brigas que a gente vai brigar, aonde a gente vai colocar as nossas energias, o nosso pensamento, o nosso sentimento, muda tudo, muda a vida. Porque a gente começa a querer aquilo que eu nunca mais vou perder quando conquistado. Por isso que isso é brutalmente importante. Brutalmente importante. E é por isso que Kardec combate com tanto empenho o materialismo, que continua presente. Dentro dos espíritas. Porque a gente não colocou ainda quem somos. Por isso que eu insisto, a Roberta já sabe disso por conta de outras experiências. Eu sou muito repetitivo.
Eu não consigo não falar sobre sermos imortais, sobre sermos amados e sermos capazes, sermos filhos de Deus. Porque isso, eu não consigo imaginar nada mais importante. Nada mais importante. Mas que tal a gente falar também sobre as nossas dificuldades quanto à finitude? Será que alguém gostaria de falar sobre as angústias sobre isso? Né? Sobre o processo de viver o que acaba? Alguém gostaria de colocar? Pode ser interessante, né, Roberto? Porque nós temos essas dificuldades. Não vamos fugir delas. Pelo contrário, devemos enfrentá-las. Oi, Adriana. Nem pergunte, fale. É complicado esse tema, viu? Para mim, nesse momento, Edgar. Acredito. Meu marido, ele tem diagnóstico de Parkinson. Então, viver isso no dia a dia é bem complicado. Só que, assim, por outro lado, eu achei que eu ia ficar muito mais assustada com isso. Uhum. E parece que não. Parece que, assim, a gente aproveita cada dia que tem, ele está se cuidando, está medicado. O médico mesmo falou que ele pode morrer de outra coisa e não morrer de Parkinson. Uhum. Mas quando você recebe esse diagnóstico, parece que você já tem ali sim uma sentença. Nós temos, então, desde que nascemos, inclusive. Mas aí parece que ela está muito mais perto, né? Ela está aqui pertinho, do lado. E assim, lidar com isso, porque é isso que você, assim, ele não é... As coisas já estão mudando. Então, eu sei que ele nunca mais será o mesmo fisicamente. Ai, nunca mais é tanto tempo. Não, nessa existência, fisicamente... Então não é nunca, tá bom, ótimo. Eu nunca mais vou ser jovem, nunca mais vou ter 18 anos, nunca mais nessa vida, não é? Uhum. Veja, olha só o que você trouxe, que coisa preciosa, Adriana, mas termine de falar. Não, é isso, mas assim... você acaba também, aquilo que você falou, decidindo mais quem fica e quem não fica. Porque aquelas pessoas que estão esperando que você fique chorando, se lamentando, isso a gente não quer perto. Porque Sim. A gente quer viver, quer continuar fazendo tudo que a gente fazia, porque não mudou nada em relação a isso. Tem já algumas limitações, mas aí... Sei, daí a gente vai ficando muito mais seletivo ainda. Sim. Que bom. Que tal a gente parar de fazer o que a gente fazia e começar a fazer coisas melhores ainda? Você vê a sua frase extremamente comum, e não é uma crítica, claro que você entende isso. A sua frase extremamente comum, né? Eu gostaria de continuar fazendo o que a gente sempre fez. A ocorrência, a vivência de qualquer coisa que altere a nossa trajetória é para que a gente não continue fazendo o que a gente sempre fez. É para fazer melhor. Mas para ser mais feliz. É no sentido, Edgar, das pessoas acharem que agora você vai chorar, você vai... sim. Sabe? É nesse sentido. Não de que possa fazer coisas novas, com certeza. Claro, sim. Pensar de forma diferente. Adriana, as pessoas, você sabe, falam demais, né? Falam demais, né? Uma vez perguntaram, eu não sei em que livro que eu li isso, para um espírito muito evoluído, que já ia parar de encarnar, né? Ele estava numa multidão, assim, de pessoas que iriam agradecer tudo por ele, e aí pediram assim, antes de você se parta, dê a sua última instrução, a coisa mais importante que você pode falar pra gente. Eu achava que ia ser uma coisa monumental. Foi, mas não do jeito que eu esperava. Ele falou assim, olha, seria muito bom que cada um cuidasse da própria vida. E aí fiquei chocado, né, com esse conselho, né, tão popular, né? E aí eu constatei como é importante, como a gente não cuida
de nós quando a gente cuida do outro, fala demais do outro, né? Quando a gente cuida da vida do outro que não é minha, que ninguém perguntou e que eu não estou ajudando. Então, fez muito bem, Adriana, em ignorar, né? E essas vivências, como todas as vivências que implicam em perda, em limitações, em grandes transformações, a nossa grande dificuldade está na área do sentimento. Então a gente sente frustração, a gente sente decepção, a gente sente desilusão, a gente sente medo. O que mais que a gente sente? Às vezes raiva também. Bem lembrado, a gente sente raiva, né? Revolta. Revolta, né? Esses são os 5, 6, 7 sentimentos. E eles estão indicando que eles precisam ser trabalhados. A gente tem que legitimá-los, né? Então, estou sentindo raiva. Ah, mas sou espírita, tudo bem, mas eu estou sentindo raiva, eu posso. Eu tenho direito de sentir o que eu quiser. Estou com raiva. Vou brigar com Deus, inclusive, sobre isso. Briga, ele suporta, ele não tem problema nenhum quanto a isso, né? Mas, depois que abaixar um pouquinho a poeira, olhar com carinho para esses sentimentos que nos causam dor, com o objetivo de se conhecer. Por que eu me frustrei? De onde vem essa frustração? Ah, vem porque eu sonhava que eu iria, na minha velhice, viver assim. Certo. É válido. Um sonho válido. Ah, mas não vai acontecer. Não vai. E aí a gente pega e compara com a questão de que tudo que acontece é bom para mim. Porque eu sou amado. Essa é a hora aonde eu checo, ou aonde eu tenho a oportunidade, eu checo o quanto isso é verdadeiro dentro de mim, ou é a hora que eu tenho a oportunidade de reforçar isso dentro de mim. De aprofundar essa convicção. Sim, racionalmente isso continua fazendo sentido. E eu vou agora educar o meu sentimento para que eu sinta que está tudo bem. Entende? Nós mudamos de lição, a lição racional ficou resolvida, agora tem a lição do sentimento, porque aí eu não vou sofrer isso. Porque essa camada chamada sentimento se apaziguou dentro de mim. Ela, vou usar uma expressão talvez imprópria, mas o sentimento compreendeu. O sentimento não compreende nada, né? Mas o sentimento compreendeu que isso é bom. E isso envolve vários elementos. Um deles é a fé. É a mesma forma quando o médico diz para a gente assim, olha, precisa fazer a cirurgia, porque a cirurgia vai resolver. E você vai parar de mancar. Vai parar de doer o estômago. Ah, então eu vou confiar no médico e vou me submeter à cirurgia como sendo um benefício. Como sendo a cura. Como sendo o que resolve. Então, a hora que eu faço uma cirurgia no meu sentimento, nessa camada, educando-a, e ela compreende, eu faço esse esforço em meu benefício. E aí eu descubro que aquele acontecimento doloroso, a princípio, me trouxe um bem. Isso é fé. Fé aliado ao conhecimento de que é assim que as coisas acontecem, como a gente vê nas obras da doutrina. Que o Pai atua na nossa transformação dessa forma. Então eu não estou sendo castigado. Não estou sendo.
A vida está me defrontando com uma experiência que expõe o meu problema a mim, que é a minha dor, que é a minha frustração, a minha decepção, a minha raiva, meus ciúmes, qualquer coisa, que mostra, olha, tem uma ferida aqui. Não é no corpo, porque ela seria óbvia. É na carne da alma. Está lá. A gente pode ocultar e viver um personagem, né? Viver as aparências. Mas ela está lá, ardendo, doendo, ferindo, né? Mas eu posso chamar um médico, que sou eu mesmo, e falar, eu vou curar essa ferida da desilusão, por exemplo. E ela nunca mais vai doer para esse tipo de situação. Então, por isso que a vida encarnada no nosso nível evolutivo, nós precisamos do não. Nós precisamos que a vida nos tire coisas, pessoas, situações. Eu não gosto de falar muito isso em público, quando nós estamos aqui em poucas pessoas, apesar que isso vai para público, mas às vezes eu penso que o meu maior medo vai acontecer. Aquilo que eu mais temo um dia acontecerá. Porque eu preciso. Porque o medo, ele não gosta de luz. Ele gosta da sombra. Ele não gosta que a gente fale dele. Ele não gosta que a gente o analise. Ele só gosta que a gente o sinta. Porque se você olhar para ele com firmeza, você descobre que ele é uma nuvem de fumaça. Que ele é pura forma imatura de ver uma situação. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. O medo sempre é fruto de um engano. Não o medo do leão, né? Apesar que também pode ser de um engano. O engano é achar que a vida é super importante. Mas nós precisamos preservá-la, né? Faz parte da nossa felicidade querer continuar na escola, né? Até que a escola toca o sinal e a gente vai embora. Então, Adriana, e todos que vivemos as nossas mais diversas experiências de limitações e de frustrações, eu acho muito interessante que as pessoas odeiam a desilusão. Isso significa que a gente adora ficar iludido, certo? Porque a desilusão é o encontro da verdade. Mas a gente adora ficar iludido, porque a gente odeia a desilusão. Olha, sim, me desiludi. Me engana que eu gosto, exatamente. Me engana que eu gosto. É. Obrigado, Adriana. O medo também gosta de nos controlar, né? Porque ele confia em todo esse resto, né? E você falando isso, eu me lembro de um desenho animado que para mim ilustra muito bem isso. Assim, eu nunca mais me esqueci daquele personagem que passava na TV Cultura, o Doug, que tinha o seu cachorrinho, era um menino, um adolescente. Não sei. E aí eles estão na escola e tem um que ele é de uma turma para frente, mas ele repetiu. Então ele é mais velho, mas ele é o repetente, ele é o bagunceiro, ele é o mau caráter. E aí está passando um filme no cinema, um filme de monstro. E eles têm medo do monstro, né? Eles são tudo novinhos assim. E aí então o Doug vai no cinema uma vez e quando vai aparecer a cena do monstro, ele fecha o olho e ele não vê. E aí todo mundo fica com medo do monstro. E esse que era o repetente foi lá e falou, eu vi o monstro, eu assisti o filme, eu vi o monstro, vocês não viram. E fica se gabando, dizendo que ele era corajoso, que os outros tinham sido covardes, que tiveram medo de olhar o monstro. E aí ele resolve, o Doug, o monstro, o outro falar. O outro tinha mentido, só para ficar bem na frente dos outros, mas na verdade ele não tinha tido a coragem. Moral da história, eu acho que na maior parte dos monstros que nos assustam, se a gente tiver coragem de olhar, a gente vai ver que tem um zíper. Vai.
Só que o problema é que muitas vezes a gente não tem essa coragem de olhar. A hora que ele vai chegando, a gente Sim, fecha o olho, né? sim. Então precisa ter essa coragem. É, é isso mesmo. Ele é o medo também é sobre uma ilusão. Então é isso. Como a finitude, né? A finitude também ela é uma ilusão. É sobre uma ilusão. Né? Terminou de verdade? Termina de verdade. Né? Mas, por exemplo, as separações dos grandes amores. Né? Eu penso que é a vida nos ensinando a desmaterializar as relações. Porque hoje a gente pensa que a gente ama quando a gente abraça. A gente precisa abraçar, precisa perto, grudado, precisa... E é a gente achando que precisa assim. Né? Será que o amor que não dói, porque esse é um amor sofrido, né? O amor que precisa obrigatoriamente da presença é um amor que dói, né? Porque ninguém é siamês de ninguém, né? Para isso. Né? Bom, ainda bem, né? Sem dúvida, as pessoas vão ali na esquina, né? As pessoas têm o direito de sair de casa, etc. Né? Então há uma separação e isso cria medos, né? Meu Deus, eu vou ficar sem. Não, não vai ficar sem, porque a vida possivelmente está nos convidando a amar, a saber que a pessoa existe dentro de nós e que ela nunca vai embora. Se eu a coloquei no meu coração. Claro que eu estou falando de uma forma romântica, não, romanceada, vou dizer, não romântica. Mas como é o amor de Jesus por nós, já que ele não convive fisicamente com a gente? E ele está muito bem, está ótimo, inclusive, é feliz. Como? Se a gente o despreza, o ignora, se a gente nem o ouve, que amor é esse que o torna feliz? Tão sutil, né? Tão diferente, que nós vamos aprender a ter. Né? Então nós precisamos das separações físicas para aprender a nunca mais se separar. Como que a gente faz para nunca mais se separar de quem eu amo? Quando você colocar o amor dentro de você. É assim que vejo, né? Talvez haja outras formas. O que mais? Você está falando isso e eu estou me lembrando aqui de uma passagem do Evangelho que agora eu viajei na maionese. Pois. Então vai. Né? Quando Jesus fala que aquele que não deixar pai, mãe, filho, tudo, não pode ser, né, meu discípulo, e que quem deixar tudo vai receber por herança a vida eterna, vai receber o cêntuplo e tudo mais. Porque se a gente abstrair um pouquinho, não ficar pensando nessa questão da família material, não é? Ele talvez a gente pode interpretar como ele fazendo para nós um convite de uma autonomia, de desapego, sim, né? Sim, claro. De assim, romper num sentido positivo, é claro, a gente está aqui filosofando um pouquinho, né? Não é para ser radical e... Né, romper mas, assim, nada. Mas assim, essas amarras, essas dependências de pegar, de ver e tal, para que a gente possa crescer espiritualmente e ter essa herança, que é essa mesmo, esse cêntuplo, que acho que é justamente talvez começar a vivenciar formas diferentes de estimar, não vou nem dizer amar, de estimar as pessoas, de guardá-las no nosso coração, né? Que não seja simplesmente aquela convivência ali, não é? A gente talvez pudesse pensar assim, né? Talvez a gente pudesse pensar assim. Esse é um tema importante. Que se a gente não cuidar, a vida nos trará experiências para que a gente seja obrigado a cuidar. Não é? De um jeito ou de outro, né?
Sim, nós vamos Porque ter que as aprender. pessoas, às vezes, elas até chamam de amor, mas muitas vezes, assim, é só... não vou dizer que é só, mas tem muito de conveniência, dependência, insegurança, controle, Sim. todas essas coisas aí que a gente faz uma mistura e chama de amor, né? Sim. E aí a pessoa fala assim, ai, fulano me ama tanto, não faz nada sem mim. Ai, insiste em me levar, insiste em me buscar e tal. E para algumas pessoas, né, isso pode dar uma sensação de proteção, de ser amado e tudo, ao passo que para outras talvez fale assim, meu Deus, sai, desgruda um pouco, porque pode talvez achar que chega até a sufocar, porque as pessoas têm necessidade diferente, né? Sim. Sobre isso eu sugiro ler Khalil Gibran, quando ele fala dos relacionamentos, né? Onde nós precisamos manter nossa individualidade, né? Eu sugiro também o capítulo chamado Resgate Interrompido do Ação e Reação, que ele fala sobre o casamento, né, em especial. Tá certo, a gente tem que beber junto, mas cada um na sua taça, né? O Gibran Khalil fala. Sim. É isso mesmo. Muito bom, gente. Quem quer falar? Não ouvimos a voz da Márcia, não ouvimos a voz de ninguém, quase. Do Lucas, do Osni. Do Ney. Do Ney falou. Do Ney, a Adriana também, do João a gente também ouviu. Vocês não querem falar nada? Olha lá, hein? Aproveita aqui. Vai lá, Lucas. Liga o som, você está com o microfone mudo. Edgar, você falou que, nas minhas palavras, nós somos hospedeiros, eu sou hospedeiro do meu corpo, né? Porque eu sou espírito e o corpo se sente acessório, a gente se sente preso, quer dizer, não é bem preso, a gente se sente, de alguma maneira, impossibilitado de fazer algumas coisas se não tivesse com o corpo. Ele nos aprisiona de alguma forma. Uhum. A gente percebe que todos os acessórios do corpo é matéria. E o pensamento acho que é a única coisa que a gente tem do espírito, né, em nós. A gente vai agir de acordo com o nosso pensamento. A gente... muitas vezes a gente se decepciona, né? Agora, às vezes eu fico naquela dúvida. Eu sinto alguma decepção comigo, né? E muitas vezes eu falo, pô, essa decepção é comigo, espírito, ou é com meu corpo? Então, eu tenho essas dúvidas. E como você falou que a gente usa esse corpo, eu uso. E eu ouvi você falar, e eu fiquei pensando comigo. Caramba. Sou eu que tenho essa limitação? Eu, espírito, ou é o corpo? Porque muitas vezes a gente não consegue fazer algumas coisas que gostaria de fazer. E com o tempo a gente vai avançando na idade e vai se sentindo mais dificuldade. E lógico, eu, espírito, eu não tenho essa dificuldade, né? Então, às vezes dá um nó na cabeça. Caramba, o que está acontecendo? Estou eu que estou desse jeito ou é meu corpo? Sabe? Muitas vezes a gente não sabe, eu, principalmente, não sei lidar. Eu sei que a gente tem que aceitar ser como somos, né? Se eu estou com esse corpo aqui, é porque eu escolhi, de alguma maneira, né, estar aqui, escolhi estar com as pessoas que eu tenho que estar. Muitas vezes, como a gente tem a lei do esquecimento, muitas vezes a gente está fazendo algumas coisas que não deveria fazer na nossa programação. Mas eu só gostaria de saber se essas dúvidas que eu sinto é normal ou é dúvida eu, espírito. Com certeza sou eu, espírito, né? Porque o corpo não pensa, né? O corpo não tem dúvidas. Quem tem dúvidas somos nós, de fato, né?
todas as limitações, quer dizer, nós como espíritos no nosso nível também temos nossas limitações, limitação de compreensão, limitações de sentimentos mais elevados, mas são coisas claramente não materiais, né? Então é válido pensar dessa forma também. As limitações relativas ao corpo, elas estão ligadas à locomoção, estão ligadas ao metabolismo, estão ligadas inclusive algumas questões que a gente vai chamar de mentais, mas cognitivas. Por exemplo, pessoas de muita alta idade podem ter esquecimentos. Quem que está esquecido? Na verdade, o espírito continua pleno, a pessoa, o espírito continua pleno, mas o corpo, como sendo intermediário para a manifestação no mundo físico, ele está deficitário. O nosso cérebro não está dando conta mais, por desgaste, de transmitir o que eu, ser, gostaria. É uma limitação do corpo. Não sou eu que não estou conseguindo mais pensar direito. Eu consigo pensar direito, mas o meu corpo me limita. Né? Meu corpo se tornou um obstáculo maior do que era quando eu era jovem. Eu preciso disso. Por que eu preciso disso? Porque eu preciso viver a impotência. E às vezes eu chego à conclusão de que uma das melhores formas de adquirir humildade é vivendo a impotência. Como que eu vou adquirir humildade sendo poderoso? Como? Sendo riquíssimo, sendo extremamente saudável. Como? Não sei. Acho que não dá. Não dá, porque a humildade, você não aperta o botão, ela aparece. Ela é um... Eu nem sei direito o que ela é, mas ela é um... Nossa, eu não sei dizer o que ela é. Ela não é uma compreensão das coisas, ela é um senso de proporção, um senso de quem sou eu, com muita clareza. E eu não estou falando que o humilde é aquele que se desvaloriza, pelo contrário, às vezes é aquele que sabe mais sobre si. Então, eu preciso, a velhice é um curso avançadíssimo sobre humildade, sobre quem sou eu, sobre o que é importante, o que não é, sobre o que vale a pena e o que não vale. Às vezes, como tem filmes por aí, talvez a gente devesse nascer velho e ficar novo, para a gente aproveitar a grandeza da velhice. Né? Grandeza. Ah, mas ela não deixa eu sair da cama. Não deixa. Para sempre? Não, você vai ficar 20 anos na cama só. Né? Um curso longo. Não muito, mas longo. Né? Especialização. Uma especialização. Né? Um doutorado, pós-doc e tal, onde você vai ter a chance de mergulhar em si mesmo. Imagina uma pessoa cega. Olha só, que experiência grandiosa poder fechar os olhos para fora, de fora para abrir o de dentro. Não é uma experiência grandiosa? Muito mais importante do que olhar as belezas, que são belezas do mundo exterior, e as belezas do mundo interior, a obra-prima do Pai, que somos cada um de nós. Não estamos interessados em conhecer? Parece que ainda não. Parece que a gente ainda quer se distrair com as coisas que vão desaparecer do mundo. Queremos viajar, conhecer as cataratas, conhecer a torre inclinada de Pisa, a Torre Eiffel, conhecer blá 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 blá, blá as pirâmides. Tá, tudo bem, vale. Mas te transforma? Não. Não te transforma. Você vai e volta igual. Ou pior. Ou pior. O que é pior, né? Voltar pior é bem pior, né? E as coisas de dentro? E as pirâmides de dentro?
cataratas de dentro de nós, as coisas que eu nem sei, que estão dentro de mim, de vocês, de cada um, que são incrivelmente mais belas, porque diz respeito à criação suprema do nosso Pai. Veja, pensem, ele criou algo que nunca mais vai desaparecer. Não é uma bobagem que ele criou, né? Não é algo imperfeito, né? É algo estupendo. Lembra, nós somos a semelhança dele. Não é pouca coisa. Ser semelhança do divino, do infinito, em todos os aspectos, eu nem sei o que é isso, entendeu? Nós somos filhos do infinito. E a gente querendo ver a Torre Eiffel. Não estou contra, acho belíssima. Mas a gente precisa ter melhores proporções nas nossas escolhas. Então, se eu ficar 20 anos na cama ou ficar cego 30, vou ter uma oportunidade magnífica de conhecer outras belezas. Que Deus me ajude a viver essas situações do jeito que eu estou falando. Sim, pois é, são apavorantes. Que Deus me ajude. No Obrigado, mínimo, eu vou me lembrar disso, obrigatoriamente. Obrigado, era exatamente isso que eu precisava ouvir. Acho que eu também, viu, Lu? Para tirar minhas conclusões. Obrigado. Osni? O pessoal não é obrigado a falar também, né, Roberto? Eu acho que Vai dar microfonia se você abrir o seu microfone, Osni? Vamos ver. Eu abri Não, o tá outro. ótimo. Tá Abri um só. Ah, tá. Eu tinha que abrir o outro, então. Assim dá. O Edgar falou de humildade e ficou assim, sem saber definir e tal. E eu cheguei à conclusão assim, que é melhor a gente não saber mesmo definir a humildade. Porque na minha folhinha aqui que eu uso no dia de ontem, eu li aqui a das Trovas do Mais Além, pelo Pedro Silva, sobre a humildade, onde ele fala que a humildade é flor sensível, formada na luz do bem, que a pessoa perde logo quando acredita que tem. Que lindo isso! Porque quando acredita que tem, já vira vaidade, né? E eu ouvi o Arthur Valadares falando sobre humildade, numa palestra que tem gravada aí também, e ele fala que a humildade, segundo ele, o entendimento que ele põe ali, é a base das outras virtudes. Por isso, Jesus colocou a humildade na primeira bem-aventurança. E então ele vai dizendo que todas as outras bem-aventuranças, cada uma só pode ocorrer se a anterior ocorre. É tudo pré-requisito, né? Então a humildade é o pré-requisito para todas as outras. Porque sem humildade, então ele fala, você não vai ter resignação, você não vai ter mansuetude, você não vai ser misericordioso, você não vai ser puro de coração, não vai ser pacificador, não vai ser nada daquilo se não tiver humildade, né? Porque a humildade é o que, segundo ele, ela vai nos nivelar como filhos do mesmo Pai, né? Para você não achar que você, como você colocou, se você tem dinheiro, você tem saúde, você tem isso, você tem aquilo, realmente, nessa situação é muito difícil que a pessoa se nivele. E não por maldade, por falta absoluta de condição, né? Sim. Eu me lembro quando morreu a Rainha Elizabeth, que eles ficaram não sei quanto tempo aquele corpo lá que levava não sei para que lugar, daí ia para outro lugar fazer homenagem não sei aonde, depois num outro lugar. Acho que ficou assim, ele deve ter ficado umas 2 semanas carregando aquele corpo, né, antes de enterrar. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como será que está esse espírito? E fiquei pensando assim, que
essa pessoa nessa vida, ela só teve essa experiência. Sim. Né? Ela não foi nem que nem o Gautama, o Siddhartha Gautama, que o pai tentou esconder tudo dele, mas ele acabou saindo. Não, ela não saiu, ela viveu a vida inteira naquele mundo sem se expor a tantas outras coisas. Então, Sim. como que isso não vai moldar, não é? A experiência Amém. que ela guarda daquela encarnação, né? Sim. Então, são situações aí que realmente acho que é só finitude mesmo para poder dar um reset, vamos dizer assim, né? Dar uma reseta e vamos começar de novo para que a gente possa limpar a memória e rodar programas novos, né? Porque senão vai ficar difícil. Mas chega mais, vai dar uma tela azul e a gente não sabe mais o que fazer, né? Imagina viver 200 anos guardando todas as memórias, todas as amarguras que a gente, infelizmente, ainda faz, né? Veja, a gente vê André Luiz, de novo, no Libertação do André Luiz, as pessoas implorando para nascerem, para esquecerem. Para esquecerem, né? Por quê? Porque o fim para começar... Gente, basta ver a energia que a gente tem, o ânimo que a gente tem em janeiro. Poxa, ano novo, nova oportunidade, vamos lá. Aquela procrastinação de dezembro, aquele negócio, aquele apasmaceira que fica, ai não sei o que, tô cansado. Em janeiro ainda tá ótimo. É muito estranho. Não há diferença física, biológica entre 31 de dezembro e 1 de janeiro. Não aconteceu nada. É tudo percepção. E isso basta. Isso basta. Eu tenho mais um ciclo, mais um começo. Isso é de uma importância. Então, assim, que bom que as coisas acabam. O que a gente precisa é parar de se agarrar desesperadamente, aprisionando num apego mortal, tentando, né, aprisionar. Aprisionando-se num apego mortal em tudo aquilo, todo bloco de gelo que vai derreter. Porque é isso que a gente faz. Olha, gente, olha o que a gente faz. Nós somos aquele que se agarra num bloco de gelo, num calor de 40 graus, sofrendo para que ele não acabe. Isso é muito grave. Muito grave. Nós deveríamos nos alegrarmos pelas mudanças. Nós devíamos festejar as mudanças da vida, que implicam em términos, em recomeços. Por exemplo, um relacionamento afetivo como um casamento de 30 anos. Obrigatoriamente, se ele é verdadeiro, não de aparências, dentro dele houve ciclos, aonde terminou e recomeçou. Por quê? Porque tanto um quanto o outro, os seres, mudaram. Mudaram. Né? E é preciso um reacordo. As crises dos relacionamentos servem para isso. O que é uma crise? Crises são mudanças de parâmetro, mudanças de acordos, mudanças de valores. Aquilo que valia não vale, aquilo que era não é. Término. A crise, quando a crise termina, ela termina de duas formas. Fechando o ciclo e não abrindo o outro. E aí os relacionamentos terminam. Ou termina, não quer dizer que eles se separem, pode ser que eles terminem e fiquem todo mundo lá. Tá? Ou então, aonde a gente fecha o ciclo e abre outro juntos. Porque entendeu outras coisas, porque reconheceu as próprias transformações internas. A paixão lá do namoro acabou. Então acabou o amor? Não. Ele só mudou de tipo. Essa compreensão faz com que, então ótimo, se mudou de tipo, é amor ainda, vamos chamar assim, que legal. Então, é refazer os motivos, é reconhecer os novos motivos para continuar junto.
Isso vale na empresa, nos sócios, vale para todos os projetos, vale para as participações nas casas espíritas. Então, tudo tem crise, onde você questiona a realidade. Por que a realidade mudou? Nem sempre. Mas obrigatoriamente você mudou. E nós odiamos mudar. Eu queria sentir isso para sempre. Que bom que a vida não te atende. Né? Porque aí você entra em tédio. Entra em tédio. A rotina ia corroer tudo. A rotina é uma lixa, ela corrói tudo, gente. Corrói tudo, ela nivela tudo. Ela erode tudo, de erosão, né? Tudo fica erodido, né? E a gente se agarra a ela e fica sem nada, né? Então, assim, nós precisamos mudar olhar a vida, a dinâmica natural da vida e reconhecer que ela foi construída por uma sabedoria inteiramente gigante a nosso favor. Puxa, não vamos mais brigar com a correnteza da vida. Vamos aproveitá-la porque ela nos levará para o oceano de amor. E ao invés de querer se agarrar às margens, ver a mudança das margens da paisagem, aprender com elas, aprender com as mudanças das paisagens internas e aprender com elas. É uma outra disposição de viver, sabe? Eu gosto, talvez até para parar de falar um pouquinho também, existe um pensador persa chamado Rumi, e a definição de medo dele me atrai demais. Ele fala que o medo é a não aceitação da incerteza que a finitude traz, né? Se você aceita a incerteza, você vive uma aventura. A aventura da criança que é entusiasmada com todas as mudanças, com todas as surpresas, né? Que quando você fala assim, vou te levar para passear, ele não pergunta nem para onde é. E nós perguntamos se você levar guarda-chuva, comida, dinheiro, blusa, etc. Fica meia hora para sair do lugar. Tá certo. Medos. Tem que ser igual o cachorro, né? Você abre a porta do carro, ele pula dentro. Sim, ele não pergunta. Tá lá. Olha como ele é seguro. Ele tem segurança, Roberta. Ele tem segurança. Né? E nós não podemos viver uma aventura, a aventura da transformação, que a gente parte de um pressuposto que precisa ser cada vez mais convicto de que seja o que for que vai acontecer, é para o meu bem. Mas eu não sei viver isso. Que bom, vai aprender. Tem que botar isso no alicerce lá, né? Precisa, Roberto. Muito bom. Então, olha, a gente está aqui conversando, mas se tem horário, né? Tem horário. Todos nós temos então, horário. O tempo é infinito, mas ele é particional. Mas tem horário. Então, a gente pode só lembrar, a propósito do que vocês estavam falando, da historinha da raposa com o Pequeno Príncipe, né? Que ela fala, né? Me cativa. E aí ele fala, mas eu vou ter que ir embora. Não, mas não faz mal. O importante é isso, é depois eu poder olhar para o trigo e lembrar, né? Esses livros para crianças são tão sérios, não é? São tão Esse sérios. livro não é para criança coisíssima nenhuma, né? Mas, coisíssima nenhuma. É um dos livros é um dos mais vendidos do mundo, graças a Deus, né? E ele tem a capacidade de nos dizer verdades quase sem que a gente perceba. Mas é isso aí, a gente tem que pegar essa lição aí, né? Sim. E já começar a ficar feliz antes, né? Ficar às 3 fica feliz porque ele vai chegar às 4, o amigo vai chegar às 4. Então, já começa a ficar feliz. Sim, sim. Né? E quando o outro quiser ir embora, você deixa. Vá para que você volte um dia. Né? Para que eu viva a alegria da volta. Né? E para que eu veja todos os dias que você continua dentro de mim. E que no fundo, você nunca saiu do lugar. Continua aqui. Porque do que adianta o físico presente e a alma distante?
É outra ilusão, que às vezes a gente obriga alguém a estar conosco sabendo, numa tortura suprema, que ela não quer. Uma das loucuras que a gente inventa, né? Muito bom. Mas que dá ibope, né, Edgar? Essa semana eu vi em vários posts aquele cartazinho aqui falando assim: amarração de amor definitiva. Imagina você amarrar uma pessoa ali e a pessoa, né? Enfim, é isso aí que você falou, né? Não tem o mínimo sentido. Mas... Não tem o mínimo sentido. Querer e nem tentar. Pois é. Muito bom. Mais alguém quer falar alguma coisa, quer comentar? Ou a gente pode deixar de ir embora? Mas eu não queria. Eu vou de mentirinha, tá? Não, você vai continuar presente, Edgar. Você Sim. vai, mas, né? Vou continuar Você presente. faz a reunião, mas vai continuar. Sim. Olha, se dizem que o sucesso e o fracasso são dois impostores, né? Talvez a presença física e a ausência física também sejam impostores. Talvez não, são impostores. Tá certo, então. Então tá bom, gente. Então podemos encerrar? Então, Edgar, nós queremos te agradecer aí pelo seu tempo, pela conversa que foi tão boa, né? Acho que todo mundo aproveitou bastante aí essas reflexões. E eu vou te procurar sim para a gente marcar uma outra data, agora que acabou esse curso. Muita alegria. Isso. Com muita alegria. Gente, para mim foi uma autorreflexão aqui em grupo, sabe? Mas assim, muito importante. Eu agradeço muito a oportunidade mesmo de falar sobre essas coisas tão essenciais para a nossa vida. Obrigado mesmo. Tá bom, nós também agradecemos então e esperamos que possamos nos reunir aí em outro momento, não muito distante, se possível, né? Só não acontecerá se Deus não permitir. Aí não tem o que fazer, né? Aí não há o que fazer, mas depender de nós, sim. E se ele também, né, tiver disposto, tudo bem. Aí fechou, é só marcar a data. Só marcar a data. Tá bom? Eu vou ver depois uma data, então, com você. Sim, veja com ele se ele deixa, depois você marca a data. Na verdade, a gente faz o contrário, a gente marca a data e a gente depois vai descobrir se ele deixou ou não. Aliás, vai descobrir só na hora, né, Alberto? Basicamente. Vamos lá. Eu, pelo menos, não sei outra forma, né? Se você tiver como perguntar antes, você já pergunta antes e dá data para mim. Não tem, é só desse jeito mesmo. Então tá bom. Então tá bom, então a gente agradece, o João vai parar. Obrigado. Né, João? Obrigado, viu? Vou parar. Vamos dar o acabamento aqui para depois você poder. Então, encerrando, ele vai encerrar ali para você depois poder compartilhar aí com alguém que possa se beneficiar também dessas reflexões. Né, ótimo. Obrigada, João, por gravar também para gente. Nada.